Bom, um funcionário da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a SESAI, foi morto, executado na tarde desta terça-feira, portanto ontem, na aldeia Abraão, situada ali na terra indígena de Araribóia, na cidade de Arame, interior do Maranhão. Identificado como Raimundo Ribeiro da Silva, de 57 anos, ele era motorista da secretaria. Inclusive o Raimundo, ele era casado com uma líder indígena, a Marta Guajajara. No momento do crime, ele dirigia uma caminhonete da própria SESAI quando foi surpreendido por dois homens numa motocicleta e nesse momento atiraram contra a vítima. Duas indígenas, mulheres, que estavam no carro, conseguiram fugir. Já nesta ocasião, a gente destaca que são 3 assassinatos e 2 tentativas de homicídio contra indígenas. Isso na região da terra indígena de Araribóia. Isso só em 2023. E a gente destaca ainda que o ano está só começando, o primeiro mês de 2023, seguindo, portanto, com 3 registros de morte. E comigo aqui no estúdio, a gente conversa agora com o advogado Eric Moraes, que está presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão. Inclusive esteve na terra indígena, né, na semana passada e fez por lá uma reunião, né, com pelo menos 47 caciques. Aqui o senhor atribui, Eric, então, essa situação que, na verdade, se torna assustadora. Muito bom dia para você. Bom dia, Kate. É uma situação que é rotineira, né, na verdade, histórica, em relação a territórios indígenas no Brasil. Muita violência, a gente vê uma escalada de violência, com certeza um aumento significativo, depois que houve a visita técnica de defensores humanos, de direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, onde a gente conseguiu essa reunião com 109 aldeias. Já aconteceram 5 episódios, né, de violência e é muito preocupante. A OAB força as instituições, principalmente as que têm competência, seja o governo do Estado, seja o governo federal e até as prefeituras, a criarem uma força, uma união para que a gente possa dirimir essa gravidade, trazer o mínimo de sensação de segurança para o povo indígena que lá vive. Agora, Eric, você disse agora há pouco e destacou muito bem, né? É histórico, né? A gente sabe que esses conflitos, os povos, eles precisam, né? Eles estão ao longo de todo esse tempo precisando viver, principalmente se desvencilhar de todo esse conflito para continuar vivendo. Mas aqui que você atribui, portanto, né, já que você ainda há pouco destacou que é inclusive histórico, né, por que nada é feito para pelo menos minimizar a situação desses povos? Kate, os indígenas não são vistos como seres humanos, como o pessoal da cidade, até o próprio do interior, né? Lá nas aldeias a gente percebe a falta do direito à vida, muita insegurança, estão cercados por grileiros, madeireiros, agronegócios, poceiros, pessoas que querem o tempo todo tomar aquele território, fazendas dentro de territórios indígenas, a falta do direito à educação, as escolas indígenas estão completamente abandonadas, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem infraestrutura de funcionamento. E a gente percebe também a falta do direito à saúde. Os postos médicos, faltam profissionais de saúde, faltam remédios. Esses são os 3 mais graves, incluindo um pedido, uma necessidade que eles pedem urgente, que é a marcação de uma audiência pública com todos os setores para que possam conversar e irem ao local, né? Fazer o que é a Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque lá você vai perceber muito facilmente a gravidade da situação que se encontra. Agora são mais de 40 índios, né, dos povos, na verdade, tradicionais, mortos nos últimos anos. É um número significativo que, inclusive, já deu vazão a denúncias internacionais. Você disse bem aqui, né, estiveram lá, né, uma comissão, né, esteve lá na semana passada, uma reunião, inclusive, muito fechada, né, Eric, dada a circunstância e o medo, né, que todos esses povos, que todos esses caciques têm, né, de insuflar mais violência ainda. Mas como é que a OAB vai se comportar a partir de agora? Vai intensificar, portanto, esse trato entre as autoridades e também os representantes das aldeias? Sem sombra de dúvida, o território indígena merece medidas urgentes. A gente
está em contato com a ministra Sônia Guajajara, está em contato com ministérios que precisam também participar dessa mudança para que a situação lá, como você falou, a reunião que a gente realizou foi extremamente secreta. Ninguém sabia que a gente ia, ninguém sabia onde a gente ia ficar, porque existem indígenas clandestinos dentro do próprio território. Isso é muito grave. A gente tem brasileiros clandestinos dentro do próprio território devido à violência. Não podem aparecer porque podem ser assassinados a qualquer momento. Então, é urgente, a gente não tem mais tempo a esperar. A sensação de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Federal, elas precisam urgentemente aumentar o efetivo naquela localidade. Kate, para quem vive, tanto os defensores de direitos humanos indígenas, quanto nós que trabalhamos pela sociedade civil, Amarante, Barra do Corda, Grajaú, Arame, Santa Luzia do Tide, são dos municípios onde os indígenas, em qualquer parte, mesmo dentro do seu próprio território, né, mesmo dentro do território demarcado, sofrem muito risco de vida. Então é muito importante a gente reverter de uma vez por todas e entender que direitos étnicos raciais, sejam de quilombolas, sejam de comunidades tradicionais, sejam de populações ribeirinhas, seja de indígenas, são iguais os direitos das pessoas que vivem na cidade. É muito sensível e muito urgente, de fato. Só para você que está em casa ter uma ideia, em 2021 foram cerca de 20 ataques a comunidades indígenas, ou seja, uma situação preocupante diante desse cenário desolador que vivem os índios nesta atualidade. Bom, a Sônia Guajajara, que o próprio Eric citou ainda há pouco, a ministra dos Povos Tradicionais, ela se reuniu na tarde de ontem com o governador do Maranhão, Carlos Brandão, para poder definir urgentemente ações para apurar esse caso. Tarde fomos surpreendidos por mais um assassinato no território indígena Araribóia, no município de Arame. É o segundo assassinato no território Araribóia, somente nesse mês de janeiro, e mais 2 tentativas de assassinato. Então, estou aqui agora com o governador do Maranhão, o governador Brandão, conversando sobre quais medidas a gente pode tomar de forma imediata para apurar e exigir investigação rápida para que a gente possa acabar de vez, né, com tanta insegurança e violência dentro dos territórios indígenas. É verdade, nós estamos aqui discutindo essa situação muito grave, uma situação que a gente não pode aceitar. No nosso estado, o assassinato do indígena foi uma execução, foram 7 tiros dentro de uma aldeia, um índio que prestava serviço no transporte de pacientes para a região do município de Arame. E isso a gente não pode aceitar. Então, o que a gente determinou imediatamente que o secretário de Segurança deslocasse uma equipe para a aldeia para que a gente pudesse apurar isso. E, naturalmente, nós vamos fazer essa parceria com o Ministério da Justiça através da Polícia Federal. Até porque a responsabilidade é da Polícia Federal. Mas nós já estamos adiantando o serviço, nós estamos trabalhando para que a gente possa dar subsídio à Polícia Federal. Nós não podemos ficar esperando. Então, nós vamos falar daqui a pouco com o ministro Flávio Dino, para que ele desloque uma equipe tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal, e em conjunto com a nossa Polícia Sônia. Nós vamos prender essa pessoa e dar uma punição exemplar, entregando para a Justiça para que ela possa tomar as providências. Tá aí a fala, então, portanto, do governador Carlos Brandão, que está em Brasília em decorrência da posse que acontece no dia de hoje, mas também a ministra falando sobre essa situação. Mas ainda há pouco a gente destacava, né, Eric, que só em 2023 já foram 3 mortes e a gente sabe que existem outras, né, que é necessário urgentemente dar um retorno sobre o aspecto da investigação. Como é que vai se comportar o AB nesse momento? Nós agora vamos encaminhar, mais uma vez, o pedido às autoridades, a todas essas instituições, são muitas, FUNAI, Ministério da Saúde, Ministério da Mulher. Kate, a gente tem também violações de direitos contra as mulheres, denúncia de estupro, denúncia de violência contra a mulher. Então é importante a gente trazer toda essa gama de instituições para o território Araribóia, para que após essas ações policiais a gente possa reunir e discutir todos os setores
quais são as medidas que serão realmente efetivadas, porque assim como está acontecendo lá no território Yanomami, é necessário também que se tenha essa importância ao território Araribóia aqui no Maranhão. É importante que as forças federais venham imediatamente com helicópteros, com forças militares, com o Exército, que adentre os territórios e garanta a posse, o território, aquilo que é deles há mais de 500 anos. Então a gente vai forçar, mais uma vez, reforçar esse pedido de que é urgente, não existe tempo para se esperar. E uma violência, né, Eric, velada, que cada vez mais a gente só observa, né, esses pontos a partir, infelizmente, da execução de pessoas, quando não são indígenas, são pessoas ligadas aos povos tradicionais, o que, infelizmente, a gente observa aí no dia a dia e na rotina deles, que a violência é presente, né? Queria que você continuasse com a gente aqui, Eric, porque eu vou direto para a região tocantina, porque além, é claro, dessa execução que a gente trata aqui, o próprio Eric da Comissão de Direitos Humanos está tratando, tem ainda a investigação que a polícia está fazendo e apontando, inclusive, sobre o corpo do indígena Guajajara encontrado morto no interior do Maranhão e aí, de acordo com as investigações, possuem marcas de espancamento. Vou direto conversar com o Emerson Pinto, que está em Imperatriz, ele vai atualizar o caso para a gente. Muito bom dia para você, Emerson. O que é que a gente tem de novo aí a partir desse caso? Bom dia, Kate. Bom dia ao nosso convidado. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui em Imperatriz e em toda a nossa região, né? O que a polícia confirma é que realmente o indígena Valdemar Marciano Guajajara, que tinha 45 anos de idade, foi assassinado, né? O corpo dele foi encontrado dentro de uma área de uma construção civil no último sábado. Aí começou todo o trabalho de investigação ali. Já se podia observar que tinha marcas de espancamento, mas isso foi confirmado mesmo com os exames, né, com o trabalho feito pelo Instituto Médico Legal. O delegado regional da Polícia Civil aqui de Imperatriz, Alex Andrade, afirmou que tinha realmente marcas de agressão física e que ele morreu, né, que o indígena morreu por traumatismo crânioencefálico. O Valdemar Guajajara, ele vivia na aldeia Nova Viana, localizada na terra indígena Araribóia, no município, né, o crime foi no município de Amarante, do Maranhão, que fica cerca de 100 quilômetros aqui da cidade de Imperatriz, portanto, o município aqui da nossa região. A polícia também teve acesso a algumas testemunhas, pessoas que estiveram ali com o Valdemar Guajajara minutos antes, horas antes, né, dele ser assassinado, como, por exemplo, uma testemunha que disse para a polícia que o Valdemar estava horas antes em um bar, ali onde bebia na companhia da esposa e de outras pessoas também, e dali do bar, aí só mesmo a investigação é que vai apontar o que ocorreu até o corpo dele ser encontrado nessa área de construção. Já foi encontrado no sábado pela manhã. O crime continua, portanto, sendo ainda investigado em relação à morte de Valdemar Marciano Guajajara, de 45 anos, a polícia buscando mais informações que possam levar, principalmente, aí, à autoria e a motivação de mais este crime, né, que pode ter sido provocado, ou a polícia também tem essa linha de investigação, se tem alguma relação com os direitos dos indígenas, já que os povos originários são alvos constantes de ameaças por questões ligadas a disputas territoriais. A gente vai continuar acompanhando este caso, viu, Kate? É isso, obrigada, viu, Emerson, pela informação. Emerson Pinto, direto de Imperatriz, atualizando para a gente as investigações. Eu imagino, né, para a gente poder finalizar por aqui, Eric, que imagens, né, de algum sistema de monitoramento possa ajudar também a desvendar esse caso. Sem sombra de dúvida, Kate. É um pedido urgente da população indígena o vídeo monitoramento, tanto da MA, que corta o território Canabava-Guajajara, quanto da BR, que corta, e da MA, que corta o território Araribóia. Esse vídeo monitoramento, gente, tem que existir. O território indígena, ele está todo sensível. É importante você ter a diferença de que eles não vivem com segurança privada, com muros, como vivem o pessoal da cidade. Então, o território fica muito sensível para qualquer tipo de invasão. Então, como existem essas estradas, o vídeo monitoramento vai identificar quem são essas pessoas que estão transitando e cometendo esses tipos de violência.
Muito bem, Eric, eu queria te agradecer, doutor Eric, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, pela participação aqui. O Eric que atendeu prontamente aqui o nosso pedido. Já deixo o espaço aberto para que você traga para a gente outras novidades sobre esse caso, especificamente, claro, sobre tudo o que está acontecendo, que diz respeito aos índios e a todo esse conflito que a gente todos os dias no Sistema Difusora trata. É uma honra e parabéns à Difusora por dar espaço a uma pauta tão importante como a indígena. É verdade. Obrigada, Eric.